a partir do verso 14. Tiago, lá no final das Escrituras, capítulo 2, a partir do verso 14, leremos alguns versículos que, por certo, o Senhor tem para nós uma meditação, uma orientação ou uma exortação, e que vai nos edificar e que vai fazer uma mudança ou melhorar a nossa mudança diária um pouquinho mais. Amém, meus amados? Dizem assim os versículos: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Amém. Tiago, pastor da igreja em Jerusalém, uma igreja com algumas experiências não muito agradáveis, e que por conta destas experiências não muito agradáveis, principalmente com a situação que Estevão atravessou, alguns irmãos se dispersaram, até mesmo com medo destas perseguições e com a possibilidade de morrerem, se dispersaram. E Tiago, preocupado com estes irmãos, ele escreve esta carta, uma carta inclusive universal, a estes irmãos dispersos, motivando, incentivando, explicando os irmãos que também eram recém-convertidos e que vinham de práticas da lei extremamente enraizadas em si, e que precisaram mudar estes conceitos, estes valores, e não mais terem só práticas externas que demonstrassem que eles eram crentes, diríamos, ou que acreditavam em Deus, mas sim precisaram permitir mudanças internas, e o comportamento externo deles, por estas mudanças, trouxe agressão, gerando perseguição, provações. Preocupado com estes irmãos, Tiago redige esta carta, levando a eles uma palavra de esperança e explicando a eles que aquilo ali era necessário. Nós estudamos um ano todo, ou um período
um curso que fazemos, no final nós vamos fazer uma prova para sabermos o que aprendemos, o que não aprendemos ainda, como está o nosso conhecimento. Na vida espiritual também. Nós passamos por provas diárias, dificuldades, e elas são exercícios para a nossa fé. A nossa fé vai crescendo, vamos nos tornando experientes, mais resistentes, mais fortes, robustecidos, porque somos provados diariamente e vamos alcançando de Deus estrutura para sermos vencedores. No texto que nós lemos, Tiago dizia aos irmãos que uma fé que não é provada e que não é demonstrada através de atitudes é uma fé morta, inválida. A atitude que ele quer observar aqui é principalmente a obediência. Um texto bíblico nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós damos liberdade a Ele de agir na nossa vida. Aí nós podemos dizer como oramos: seja feita a tua vontade. Isto é obediência, submissão, reconhecimento de dependência, um exercício diário também da fé, porque você anula-se para obedecer a Deus, muda atitudes, aceita estas mudanças de bom grado, porque isto faz você tornar-se feliz, isto faz você tornar-se um tanto quanto mais dependente do Senhor. Tiago, então, ele diz aos irmãos que eles precisavam demonstrar fé e que estas provações que passaram, que estavam passando, e possíveis provações que passassem, elas seriam um exercício para a fé, e as ações destes irmãos, que seriam as obras, demonstrariam que eles eram salvos, tinham alcançados verdadeiramente a Jesus Cristo no interior, e que estavam aptos, inclusive, para testemunhar com as suas ações e atitudes que eles eram salvos em Jesus e que professavam esta salvação, mostrando as ações e atitudes diferenciadas do tempo de outrora, que outrora eles eram meros religiosos, prestando seus sacrifícios, levando em conta as regras, mas aquilo tudo só gerava um vazio, e agora eles estavam preenchidos pelo poder da palavra do Espírito Santo, com experiências, e demonstravam com ações que Deus era com eles. Primeiro ele cita que nós precisamos nos amarmos e sentirmos a necessidade do outro. E quando nós nos amamos e sentimos a necessidade do outro, primeiro nos tornamos grandes intercessores. E também nós vamos ser impelidos pelo Espírito Santo a ajudar o nosso irmão. Ele dá aqui um exemplo de que uma necessidade, uma provação financeira, uma condição circunstancial da vida diária, eu não posso dizer somente ao irmão que Deus abrirá a ele uma porta. Eu devo socorrê-lo naquele determinado momento e continuar ajudando em oração. Isto, uma obra, uma demonstração da fé, do compartilhar, do dividir, do fazer acontecer alguma coisa nova, diferente. Depois ele cita alguns exemplos de homens, de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, que, movido pela obediência, foi fortalecido na fé,
E a ele, Abraão, foi determinado de forma irrevogável, imputado como justiça divina, como recompensa, ele ser o amigo de Deus, porque ele foi um homem que demonstrou a sua fé, externando a mesma na obediência ao Senhor. Olha, sem sombra de dúvida, uma das maiores demonstrações de fé que há em toda a extensão da palavra de Deus, e ressaltando, foi bem no início de todas as coisas, foi a fé de Abraão. Tanto é que ele está lá, na galeria dos heróis da fé, sendo reconhecido por Deus como um homem que verdadeiramente demonstrou a sua fé. Primeiro o Senhor diz a ele para ele sair de uma terra onde ele estava acomodado com a família, uma família próspera, tradicional, religiosa, até mesmo idólatra na sua conduta. O Senhor diz a ele para ele sair dali, da sua zona de conforto. Não diz para onde ele deve ir, só diz a ele assim: olha, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Faz uma promessa condicionada a esta aceitação de sair, largar tudo, de que ele seria pai de uma grande nação, ou pai de multidões. Abraão já um ancião, com uma esposa também anciã, que, irmã, você tem uma blusa que tem uns detalhes branco e preto nela, com o cabelo em tom de loiro. Me olhando aí, faça assim com a sua mão, minha querida, por favor. Aqui, olha. Você tem uma blusa clara com uns tons escuro, preto. Eu quero que você, por favor, levante a mão assim, para me enxergar a mão da senhora. E isto, a irmã mesma. O nosso Senhor Jeová aprove a ele trazer uma bênção de cura física à irmã esta noite aqui. Amém? A mão de Deus está estendida sobre o teu sangue esta noite. Ele está mais grosso do que deveria, comprometido na circulação, provocando inflamações em todo o teu físico. Há dias que você não sabe dizer onde está doendo mais, como também não saberia dizer se está doendo. Isto também provocou distúrbio na temperatura do teu organismo. Estando calor, parece que você sente frio; estando frio, parece que sente calor. O metabolismo todo alterado, a condição linfática do organismo, que tecnicamente eu não sei o que significa, o Senhor é que sabe, também toda comprometida. Mas o nosso Deus foi na origem do mal esta noite. Ele curou o teu sangue, devolveu equilíbrio a ele de forma natural. Tu não terás nem mais dor de cabeça, nem mal-estar orgânico, porque o metabolismo desorganizado gera mal-estar estomacal, intestinal. Deus está te curando e o nome dele será louvado nesta história. Cadê você, minha querida? Eu preciso te enxergar ainda. Isto também tem acontecido porque os últimos 3 anos têm sido os piores da sua história. Como você tem saudade de você. Por favor, Wagner. E como tem se procurado dentro de si. Tu estás, me permita aqui a palavra, não será expositiva, porque nosso Deus não faz exposição. Tu estás frustrada consigo mesma e não consegue admitir que caiu em alguma cilada, que se permitiu ser machucada nos sentimentos, e também não vê uma condição, uma probabilidade disto mudar.
Mas o Senhor curou o teu físico hoje, assustado com tudo, e Ele vai curar a tua mente, Ele vai curar o teu emocional, Ele vai devolver você para você, aleluia. Ele vai devolver você para você. Você vai voltar a dormir, você vai voltar a acreditar em você, a investir em você. Você vai conseguir perdoar você, consequentemente, as condições que provocaram tudo isso também serão lançadas no mar do esquecimento. Deus será exaltado e através de toda esta história, o Senhor vai alcançar a tua família de uma maneira extraordinária. Inclusive haverá salvação e libertação. Aleluia! E olha, estas palmas glorificam o nome do Senhor, o único grande entre nós aqui esta noite. Aleluia! Ali, minha querida, com um cabelinho loiro, pequeno, é só para te destacar, né? Eu quero que você faça assim também com a sua mão. Isto. Veja bem, nós não nos conhecemos. Então, da forma melhor possível, eu vou explicar o que Deus está me mostrando. Com isso, eu não te subestimo de compreender. Mas eu me resguardo e tento me vencer também. Deus me mostra próximo a ti. Desde o tempo que eu estava sentado ali, o Senhor me mostra alianças. Elas estão, diríamos, quebradas. Alianças quebradas. Algumas alianças. Você olha e chora. Como tu tens se decepcionado com pessoas. Como tens sido enganada por pessoas. Estas alianças simbolizam negócios, simbolizam amizade, confiança. E você foi traída. Quebraram. Não cumpriram a palavra, deixaram você à mercê, à deriva. Como isto martela, machuca, e como te distingue, às vezes, como derrotada diante dos demais. Como alguém que tudo fez e nada deu certo, e que sempre recomeça e também não tem certeza que vai chegar ao topo, então não te abrem mais oportunidade. Mas você não foi a pessoa que gerou tudo isso. Nós nivelamos os outros pelo que somos. E você tem caráter. E por ter caráter, pensou que tinham caráter situações em torno de você, quem estava gerando estas alianças, estes compromissos. Mas não agiram como deveriam. E te deixaram à margem da desconfiança e do descrédito. Quantas noites mal dormidas, quantos dias olhou e disse assim: eu vou tomar o rumo da ida e não vou ter volta mais, porque não quero mais. Quantos gritos ao céu de socorro, quanta vergonha e quanta humilhação. Quantos dias tu passaste longe de lugares, para não sofrer o constrangimento de ser interrogada, me permita, ou cobrada. Mas o nosso Deus que conhece, como Ele disse, o teu caráter, porque você teve oportunidades e não foram poucas, de se entregar e de ser igual ao pior, mas você disse: eu tenho caráter, mesmo sem conhecer ao Senhor como você conhece hoje. Inclusive foi esta a forma de Deus te atrair para pertinho dele. Porém, mesmo na vida odiana de ontem, você tinha caráter. Agora o Senhor diz assim: a primeira coisa é saúde a você hoje. Você tem no sangue uma diabetes emocional, ela está no princípio, o Senhor já vai banir ela agora. Você não vai ser diabética. Você está com a pressão arterial descontrolada, ela sobe e desce em flashes de segundo. Você está também
com todo o metabolismo gastrointestinal descontrolado, com fortes dores abdominais, pontadas, o rim assustado, mas o Senhor fez um check-up aí e te curou. Aleluia! E ele diz assim a mim: você vai dizer a ela que o tempo da honra está chegando. Eu vou falar por ela como advogado, eu vou falar por ela como juiz, eu sei o que ela me diz na calada da madrugada, inclusive no sentido financeiro você é desprendida, e disse ao Senhor: me livra disso, que eu tenho contigo um voto, e eu só largo o voto na sepultura, pois tu vais cumprir o teu voto, porque o Senhor vai te dar o livramento, vai abrir porta onde não tem, vai te deixar assustada, vai te ressarcir prejuízos, vai te deixar livre e vai ser louvado o nome dele na história. Recebe a sua vitória no nome de Jesus Cristo, minha querida. Aleluia. Louvado seja Deus. Abraão não pensou duas vezes em obedecer ao Senhor. O desafio foi largar tudo, recomeçar do zero, sem saber para onde ia. Depois, eu vou te dar um filho. Não havia, humanamente falando, porque o organismo dos dois já era envelhecido e eles não tinham como gerar mais. E o Senhor diz: olha, você vai ser pai de multidões. 25 anos se passam, uma transição difícil, em que um conflito se instaura dentro da casa dele. A fé de Sara se compromete. A Bíblia nos diz que a esperança demorada enfraquece os ossos. É um paradoxo a palavra do Senhor, né? A esperança demorada enfraquece os ossos. Sara não foi tão forte quanto Abraão para esperar. Ela tentou ajudar Deus, criou um conflito ainda pior. No dia que o Senhor, depois de 25 anos, vem encontrar-se com eles, de uma forma, numa teofania inacreditável, está lá em 18 de Gênesis, que o Senhor vem encontrar-se com eles, e agora ele determinaria o tempo que a promessa viria, que seria Isaque. Sara corre para a tenda e diz que não tem mais condições de ouvir. Tem Saras por aqui talvez hoje, mas o Senhor te convida para sair da tenda e colocar a fé em prática. Sara entra na tenda. Aqui, olha, o irmão pôs a mão aqui assim, tem uma jaqueta vermelha, o tanto que eu consigo. Isto, os dois, levantem as mãos aí, por gentileza. Isso, vocês. Pode abaixar, era só para destacá-los aí. Depois que Josué venceu as guerras, que assentou a poeira, ele chamou todo o povo e disse para o povo assim, 24 de Josué: escolham quem vocês vão servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este versículo é uma promessa que Deus faz a vocês esta noite. Vocês e a família servirão ao Senhor, porque está determinado que não passa um ano sem que Ele comece a sinalizar que haverá salvação, libertação, restituição de relacionamentos abalados por situações alheias à vontade, e vocês testificarão agora
nós e a nossa família serviremos ao Senhor. Serva de Deus, você está com enxaqueca neurológica provocada por nervoso. O Senhor está te curando esta noite. Vocês tomaram um bom prejuízo, diríamos um tombo, um prejuízo que para muitos é incalculável. E o emocional foi pior do que o financeiro, porque o emocional envolveu a decepção, a traição. Mas o nosso Deus diz assim: esqueçam o prejuízo. E quem provocou o prejuízo, ou a condição que ele foi criado, esqueçam para lá, ele não será ressarcido pela mesma situação, mas o Senhor criará portas novas, e as portas novas com juros, correções monetárias, ressarcirão o prejuízo, e farão vocês esquecerem-se do momento tão difícil que passaram. Estejam atentos tão somente ao tempo que se chama novembro deste ano aqui, porque a mão de Deus se estenderá em começar a alargar o caminho para vocês entenderem. Vem chegando o ressarcimento do céu. Descansem, porque o Senhor confirmará a bênção e a vitória. Amém. Aleluia. O Senhor faz a promessa, nasce Abraão. Imagine, um ancião de 100 anos, uma anciã de 90, são renovados, geram um guri, um menino. Eu fico pensando, a misericórdia de Deus, né? Eu que tenho 50, tenho uma de 4, que é um milagre também. Pode até estar me assistindo, a Daniela Neta. É um milagre de Deus. Eu preciso pedir ao Senhor força, para eu conseguir acompanhar o ritmo. Tem hora que eu digo: neném, pelo amor de Deus, fica quietinho um pouquinho, que o papai não tem mais idade. Aí eu fico pensando, Abraão com 100 e Sara 90. Quando Isaac queria brincar? De carrinho, né? E imagine a alegria deles. O menino cresce. E o Senhor diz assim: eu quero mais uma prova de fé de Abraão. Reúne-se a Trindade e o Senhor diz assim a ele: sobe a Moriá e vai sacrificar. Leva Isaac. Já pensou? Leva Isaac. Abraão vai. Num determinado momento, Senhor, a lenha, nós já temos tudo aqui. E o Senhor diz a ele: você vai sacrificar Isaac. Que atitude de fé, né? Mas quando ele levanta o cutelo para sacrificar Isaac, será que eu consigo demonstrar a minha fé sacrificando meus Isaques? Ou eu coloco ele na frente de Deus e digo que é a bênção de Deus, sim, que enriquece e não traz dores, mas que num determinado momento da vida nós precisamos nos alinhar, equalizar isso e mostrar qual é a nossa prioridade, se é Deus ou se é a bênção. Será que eu consigo levar os meus Isaques? Alguns são tão simples, cotidianos, mas eu me prendo a ele. E veja bem, não estou detalhando pecado, porque Isaac não era pecado, mas eu me prendo àquilo.
inclusive começo a limitar a atuação do Espírito Santo. Parece que ele só pode agir assim, ou assim, ou assim. Ele não pode agir de outra forma na minha vida. Pego aquele Isaac, agarro, e de repente o Senhor diz assim: vai a Moriá sacrificar este Isaac. Porque ele sabe que eu preciso passar por mais um processo, por mais uma renovação da fé. A vida cristã deve ser diariamente progressiva, crescente. Eu não posso viver das minhas conquistas do ontem. Elas devem ser base motivacional. Porque o mesmo Deus que foi ontem, é hoje e será amanhã. Mas eu preciso colocar em prática. Aleluia. E Isaac é levado a um Moriá. Ergue-se o altar. E quando Abraão levanta o cutelo, o Senhor diz: não, Abraão. Agora eu vi que realmente temes a Deus, que tens atitude de fé com obras. Com obras. E tem lá um cordeirinho preso, e este cordeiro é sacrificado. A mesma coisa é citada aqui através de Raabe, quando os espias chegam e poderiam ser mortos, Raabe sendo uma meretriz, e Deus mostrando, como diz Paulo, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus dando a ela a oportunidade de ter experiência e de viver experiência de obras de fé. E anteriormente o Senhor já conhecia o coração de Raabe e sabia que ele era um coração que poderia ser alcançado e transformado, e agora seria provado que ela era capaz de mudar toda a sua história e a história de todo um povo. Ela diz a eles que eles se escondam na sua casa, dá a eles a oportunidade de fugirem e não serem mortos, e através desta demonstração de fé, a vida dela é mudada de toda uma geração e de toda uma linhagem que viria depois. Em Abraão, nós vemos a fé de alguém que não está apegado a nada e que demonstra isso com ações. Em Raabe, nós vemos a fé de alguém que talvez nem se autoconhecia verdadeiramente, mas que tinha vontade e desejo de sair daquele estado de vida. E quando vê a oportunidade, ela mostra o seu interior através desta atitude, colocando a cabeça na guilhotina, podendo ser morta junto com estes homens. Mas Deus preservou tanto ela quanto os espias. Foi glorificado o nome do Senhor na vida dela e deixou uma marca de demonstração de fé externa, com obras, ações, atitudes. Aí eu vou deixar uma pergunta que deve começar a ser respondida por mim, refletindo e fazendo uma autoanálise. Eu tenho plena certeza da minha salvação em Jesus Cristo. Você tem? Amém? Amém. Se a trombeta tocar agora, subiremos com Ele. Mas enquanto isto não acontece, como que eu tenho demonstrado a minha fé? Quais as obras que denotam a minha fé no Senhor? Que mostram os valores verdadeiros da transformação quando eu recebi Jesus Cristo. Porque estes irmãos tinham recebido Jesus Cristo, a oportunidade de conhecer Jesus Cristo, o rejeitado. E muitos dos judeus ainda e até hoje
não aceitam, mas estes tinham aceito, então eles tinham mudado de vida. E o Senhor fazia uma proposta a eles, através de Tiago: quais as obras, quais as demonstrações que eles tinham, que mostravam a fé salvífica que tinham recebido. O que denota a minha diferença onde eu moro com as minhas obras de fé? No dia a dia, nos lugares que frequento, que preciso frequentar, no meu cotidiano, ou quais os meus Isaques falam mais do que propriamente o que eu deveria fazer? Ou quais as Raabes dentro de mim, de nós, que precisam ser mudadas e que nós precisamos com obras demonstrar que estamos dispostos a tal, ou que já mudamos e que não conseguimos ainda expressar, ou que queremos mudança? É muito sério e muito grave até. Que Deus nos dê este momento. Que Deus nos dê este momento. Aqui, olha, o casal sentado ali. Você está debruçada no ombro do servo de Deus. Eu usei a atitude para distinguir. Irmão, o Senhor te dará saúde hoje. Amém? Deus me mostra na região do seu coração um desfibrilador que vai dar alguns choques e vai devolver batimentos cardíacos normais a você a partir de agora. Você tem comprometimento nos batimentos cardíacos. Isto tem se acentuado. A história de condições cardíacas na família, então isto também é até congênito, hereditário. Deus está curando você esta noite aqui. Esta canseira, dores nas costas, peso nas pernas, às vezes na cabeça, que era o descontrole dos batimentos cardíacos, some a partir de agora, porque o Senhor está te curando. Também há um processo de humilhação muito grande que vocês têm passado. Estando juntos aí, tentando entrar no céu como eu, é um milagre de Deus. Vocês juntos aí é um milagre de Deus, isso não é expositivo. É um milagre de Deus. Você tornou-se a cura dela e ela cura a sua. Você tornou-se o chão que ela pisa e ela tornou-se o chão que você pisa. Nos últimos 2 anos, isto se acentuou de um jeito, porque vocês estão absolutamente sozinhos. E tentando provar ao contrário, acusações, perseguições e dificuldades. Prejuízos financeiros, portas fechadas. O Senhor cura o teu coração esta noite. E Ele diz assim que Ele vai voltar a abrir portas a teu favor. Que Ele conhece o teu sofrimento. E o descrédito que você está. Ele conhece tudo. E Ele está entrando com providência a teu favor. E será louvado o nome dEle nisso. E vocês testificarão que Deus socorreu vocês. Muitos foram os dias que você olhou e disse: será que Deus me enxerga e me ama? Porque tu estás melancólico e depressivo. Mas o Senhor te levanta esta noite, te devolve saúde psicológica, psiquiátrica, e te diz: Ele é contigo, e as portas vão se abrir. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor pela liberdade e obrigado pela confiança. Aleluia. Lá, olha, um casal sentado lá. O rapaz está de camiseta vermelha. Isso. Ele deve ser daqui, porque eu estou com frio e ele não está, uai. Já está acostumado, né?
vocês também. Milagre de Deus estando aí. Milagre de Deus. E Deus diz assim: diga a eles que eu não chamo capacitados. Deus não chama quem tem capacidade. Ele chama quem não tem capacidade. E Deus tem um projeto espiritual na vida de vocês. Deus não está me dizendo que vocês ocupam uma função aqui. Não está condicionado a isso a mensagem. Se ocupam ou não ocupam, Deus está me dizendo que vocês vão ocupar. E que Ele tem projeto espiritual na vida de vocês. E que Ele vai fazer acontecer estes projetos espirituais na história de vocês. E que será louvado o nome do Senhor Jeová na sua história e na história dela. Amém. Louvado seja Deus. Você está aqui, olha, no som. Posso me dirigir a você? Isso não vai te atrapalhar? Assim. Deus me mostra um aparelho desse que você está, mas ele é um aparelho espiritual. Você tem muito desejo de ter uma afinidade maior com o Espírito Santo. Você é um milagre, porque o Senhor foi te sustentando com um imã aqui, assim, olha, para que você hoje não estivesse com o nome numa lápide só, porque essa era a intenção do maligno, deixar o seu nome numa lápide. Mas o Senhor disse não, Ele foi te acompanhando, te dando livramento, ajustando sua história. Você tem um amor, um carinho por Deus, e você não tem como pagar, nem eu, nunca teremos. E dos últimos tempos, por esse trabalho aí, nasceu em você um desejo de ter uma experiência maior com o Senhor, uma sintonia fina, um conhecimento com as Escrituras, um conhecimento com a palavra, um desenvolvimento na fala, porque você tem dificuldade de se expressar diante de pessoas. Isto é uma condição terrível que você enfrenta dentro de você. Deus, Ele conhece as suas boas intenções espirituais. Continuarás trabalhando aí por um tempo, sim, mas haverá uma transformação do céu, e este instrumento que te dará uma sintonia fina com o Senhor, vai fazer com que você tenha conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra vai te transformar num semeador da palavra, não necessariamente aqui, como também não estou dizendo que não, mas não necessariamente só aqui, no meio da família, no meio do seu dia a dia de trabalho. O Senhor Deus vai te usar de forma extraordinária. Deus está restaurando os teus sentimentos esta noite aqui. O Senhor vai fazer um grande movimento nos teus sentimentos, na história de vida, no seu entorno. O Senhor vai devolver confiança. Você vai ter confiança em você, e as pessoas não te olharão mais com uma desconfiança pelo tempo do ontem. Deus vai fazer acontecer coisa nova, e vai ser louvado o nome dele na sua vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Mas a fé sem obras é morta. O que será que eu tenho feito para demonstrar esta fé? Porque eu preciso ser conhecido e reconhecido pelas minhas atitudes de fé. Não posso ser um crente acomodado, que não é renovado diariamente, não passa por experiências. Que Deus nos ajude a sermos acionados aqui por esta palavra, levados a uma reflexão, e que a partir de agora, de hoje já, porque é possível, eu, começando por mim, possa ter obras que testifiquem de uma forma mais explícita
a salvação em Cristo Jesus. E isto gere em outras pessoas, inclusive também o desejo de conhecer melhor o nosso Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus em Jesus Cristo possa abençoar cada um de vocês. E pode ter certeza, hoje é dia de bênção e de vitória para a nossa vida. Amém, meus amados? Está aqui, pastor, a palavra. Deus abençoe vocês. As palmas louvam e glorificam ao Senhor. Amém.